Olá pessoal, tudo bem com vocês que estão aí do outro lado da telinha e vamos ter mais uma aula e a aula de hoje ela é gramática, certo? O nosso módulo, como vocês podem ver aqui, é o módulo 5. Nós já começamos a estudar os nomes, os substantivos, ok? Nós aprendemos que substantivo é uma classe de palavra variável. Por que é variável? Isso aí, você acertou do outro lado da telinha muito bem. Ela é variável porque varia em gênero e número. E quando eu falo que varia em gênero, varia no gênero masculino e feminino, e varia em número singular, plural, também varia em grau, diminutivo e aumentativo. Isso aí. Então, nós vimos que substantivo é classe de palavra que dá nome aos seres, né? A noções, a qualidades, a estados, inclusive a ações também, tá? Então, olha só. Nós já vimos a classificação quanto à significação. Hoje na aula, né, nós vamos perceber agora outras características que é quanto à sua estrutura. E a primeira classificação que eu tenho é substantivo primitivo. Quando que ele é primitivo? Quando são formados pelo radical, ou seja, por apenas um radical. Antigamente conhecido na língua portuguesa, após algumas reformas ortográficas, né, antes das reformas ortográficas, era conhecido como raiz, né, raiz matriz. Hoje, nós chamamos de radical, tá certo? Então, palavras que têm apenas um radical, né, sem prefixo ou sufixo, eu vou chamar de substantivo primitivo, tá? Como é o exemplo da palavra raiz? Feliz. Vejam nessas palavras aqui como que eu detecto, tá, o radical, tá? Então, a palavra raiz completa, ela é o radical, ou seja, é a raiz, né? Ou seja, é a base, é o radical, é o morfema. A partir dela eu posso gerar outras palavras, como enraizar, enraizou, né? E assim como a palavra feliz também. A palavra feliz, completamente, ela é um radical. A partir dela, eu posso formar outras palavras, como, por exemplo, felizmente, infelizmente, tá ok? Então, vejam que são acrescentados prefixos e sufixos após esse radical para formar outras palavras, tá certo? Então, quando ela está única, sozinha, na sua forma de radical, eu chamo de substantivo primitivo. A partir do momento que esta palavra passa a ter, né, algum item que nós chamamos de afixo, ele pode ser prefixo ou sufixo, aí eu já vou chamar de substantivo derivado, ou seja, ele derivou de um substantivo primitivo, tá? Então, ó, são formados por radical, nós temos o radical, que é a parte principal da palavra, e afixos, e quando eu falo de afixos, eles terão prefixos ou sufixos, ok? Então, vamos ver o exemplo partindo por base dos mesmos aqui acima. Então, olha só. A palavra raiz, enraizar, tá? Veja que eu coloquei um pouquinho separado, justamente para você entender, tá? O que vem antes eu chamo de prefixo, tá certo? O que vem depois eu vou chamar de sufixo, tá certo? Então, ó, veja que aqui, ó, é o radical, tá certo? Então, radical. E aqui, prefixo. Vou abreviá-lo. Certo? E a outra palavra, que é infelizmente, tá? Que eu estou derivando da palavra de cima, feliz, que é um radical. Vejam bem. Infelizmente. Aqui, nesta palavra, eu terei um prefixo, um radical e um sufixo. Prefixo vem antes do radical, né? Sufixo, né, é uma partícula do latim que vai significar depois do radical, tá ok? Então aqui, ó, prefixo, radical e sufixo, como vocês podem ver. E aí nós vamos ter uma outra classificação, tá certo? Nós vamos ter uma classificação dos substantivos simples, né? Que eu posso dizer também que ele é formado apenas por um único radical, tá certo?
E não vamos confundir esse simples aí com o primitivo, tudo bem? Então, olha só, ele pode ser formado por um radical no sentido de que é apenas uma palavra, tá? Não é uma palavra composta. Então, por exemplo, a palavra couve, a palavra porta, tá? Então, vejam bem, aqui é apenas uma palavra. Como é apenas uma palavra, eu vou chamar de substantivo simples, tá? Quando for duas palavras ou mais na composição, eu vou chamar de substantivos compostos. Na definição gramatical, eu diria que são formados por mais de um radical. Veja bem, aqui neste caso, nós vamos ter como exemplo couve-flor, representa apenas uma coisa, duas palavras para representar apenas uma coisa, logo eu vou chamar de substantivo composto, tá? E a outra, porta-malas. Tá? Porta-malas também representa apenas uma coisa, tá? Apenas um espaço, né, do carro, porta-malas, né, que de certa forma é constituído por palavras separadas através de hífen, palavras compostas, tá? E aí nós vamos agora para a flexão dos substantivos, ok? Então a primeira coisa que nós vamos aprender, né, que os substantivos eles podem se flexionar em gênero, tá? Então, quando eu falo de gênero, lembra? Gênero masculino e gênero... Isso aí, muito bem. Gênero feminino. Então, olha só. Masculino e gênero feminino. Tá? Menino, menina. Nós vamos ter o substantivo que ele é sobrecomum, tá certo? Quando é que o substantivo ele é sobrecomum, tá? Quando esse substantivo ele serve tanto para o gênero masculino como ele serve para o gênero feminino. Então eu falo a criança, mas essa criança pode ser um menino ou uma menina, assim como o caso também de a pessoa, que essa pessoa também pode ser um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina, tá? Então, olha só, eu vou ter agora substantivo comum de dois gêneros, tá? Ainda dentro dessa classificação de gênero, tá? Quando ele é comum de dois gêneros? É quando eu tenho, tá, o artigo para separar o masculino do feminino, tá? O artigo masculino é o artigo feminino é a. Então, o agente, a agente, o substantivo, ele não vai mudar, como vocês estão percebendo, tá? O substantivo em si, ele não muda. A única coisa que vai mudar é que vai ser acrescentado um artigo, que o artigo, ele é uma classe de palavra também variável, porque ele varia em gênero e varia em número, tá certo? Lembra da nossa aula de classes de palavras variáveis e invariáveis? Então, tenho certeza que você vai tirar de letra isso aqui, tá? Então, olha só, o fã e a fã, tá certo? Veja, o substantivo ele não mudou, apenas foi inserido um artigo, tá ok? Então, nós vamos ter os substantivos epsenos, tá? Que são substantivos uniformes, né? Que designam animais, tá certo? É quando eu não tenho como colocar o feminino de cobra, não existe o feminino de cobra, né? Seria o masculino de cobra, vamos dizer assim, né? O cobro e a cobra, não existiria isso, tá? Então, eu falarei a cobra macho e a cobra fêmea, tá? O jacaré macho e o jacaré fêmea, assim que é falado, assim que é utilizado, né, certo, na língua portuguesa, tá ok? Então, alguma dúvida? Repetindo mais uma vez, os substantivos epsenos, eles são uniformes, tá? Ou seja, ele tem apenas uma forma, tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino. E principalmente vão designar animais, tá certo? Porque imagina o quanto existe, né, aí as espécies aí biológicas, né, a contingência, a quantidade de animais, e se fosse ser criado vários termos, né, para designar o masculino e o feminino, né? Então, por esta forma, a linguística, né, a convenção da língua portuguesa, né, preferiu adaptar esses vocábulos desta forma, a cobra macho
e a cobra fêmea. Mas tem outros casos que a gente vai ter, né, as duas formas, como por exemplo o boi e a vaca, o galo e a galinha, tá certo? Que é o contrário dos substantivos epicênos, ok? Então olha só, nós vamos ter uma outra classificação, uma outra flexão dos substantivos, que é a flexão em números, tá? Então, quando eu falo de número, eu vou ter singular e vou ter plural, tá ok? Então, olha só, singular e plural. Singular, tá? Como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui, singular e plural. Então, vamos lá. Singular, cidadão. Qual é o plural de cidadão? Vamos lá, falem aí da telinha. Eu ouvi cidadãs. Opa, que bom que vocês acertaram. Cidadãos. Tá? Então, cuidado. Este caso especificamente, ele não flexiona para an, e sim ans, tá ok? Muito cuidado, tá certo? E agora nós vamos para uma outra classificação que nós a conhecemos e chamamos de grau do substantivo, certo? Então, nós vamos ter o diminutivo e vamos ter o aumentativo. Diminutivo para diminuir, né? Diminuir as coisas, diminuir, né, os substantivos, as palavras, certo? Com a intuição de amenizar, muitas das maiorias das vezes. E aumentativo, certo? De aumentar, na maioria das vezes, né? Nem sempre é algo legal, é algo meio que pejorativo, né? Então, vamos lá. Diminutivo, nós vamos ter as formas inho, zinho, acho, ixo e ola. Todas as terminações, inho, zinho, acho, ixo e ola, né? Como terminação, como desinência final, elas vão servir, né, justamente para trazer aí o diminutivo, que é o caso de ursinho, aviãozinho, riacho, rabicho e rapazola, tá certo? E aí nós vamos ter ot e ucho, né, de meninote, e gorducho também, tá? Gorducho é diminutivo, tá certo? Muita gente pensa, gorducho porque já imagina, gordo, né, é um pouco acima do peso, então gorducho deve ser algo muito gordo. Não, na verdade, gorducho é o diminutivo, é como se fosse o gordinho também, tá? Então, olha só, aumentativo, tá certo? Então, as terminações, ou seja, as desinências terminais, ão, zão, ona, zona, aça, aço, arra e orra, como final, né, de cada palavra, após radical, elas vão servir para aumentar, como é o caso de cachorrão, trenzão, moçona, mãezona, barcaça, ricaço, bocarra e cabeçorra, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham entendido tranquilamente essa aula, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Não esqueçam de dar like no vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal. É isso aí, tchau, tchau.